Incomparáveis são as promessas que Deus tem para nós. Que o Espírito Santo possa realmente falar contigo essa noite, meu amado. E Ele tome conta dos teus sonhos, das tuas dificuldades. Amém? Amém. Essa próxima música fala exatamente sobre isso. Queria que você fechasse os olhos em fase de adoração ao Senhor, para que nós possamos realmente ter um minuto de silêncio, para que possamos pessoalmente, cada um de vocês, é você e Deus, não existe interferência no relacionamento nosso com Deus, é você e o Espírito Santo agora. Pai, vem, toma teu lugar agora, Pai. Nós declaramos o teu poder nas outras músicas, Deus. Vem encher este lugar, Deus. Enche, Pai, com as tuas palavras, Deus. Enche, Pai, com a tua instrução. Corrige-nos, Pai. Faz a tua vontade, Deus. Bagunça, Pai. Mas faz o que é para nós, o que é ideal para a nossa vida, Deus. O que é essencial para a nossa vida, Pai. Que é aquilo que tu tens preparado, Pai. Vem com a tua força, com o ímpeto, Pai. Vem com o teu Espírito. E não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença e eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Pai. E não há nada igual, Nada se compara a ti. não há nada melhor, Não existe nada melhor. a que se comparar. Não existem comparações neste a mundo. esperança viva. Precisamos, Senhor. Tua presença, e eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem, Senhor, encher essa igreja, Deus, com as palavras vindas de Ti, Senhor. Sem emoção, mas vindas de Ti, Senhor. Totalmente ditas de Ti, Pai. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar por tua glória e bondade. Eu quero ver a igreja. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem encher. Vem inundar, encher este lugar. Tudo Teu, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Senhor. Vem, Senhor. Amém. Glórias a Deus por este momento. Amém, igreja. A igreja pode sentar. Meus irmãos, eu não tenho mais dúvidas alguma do que Deus pode fazer durante toda a minha vida, quando eu tenho visto, lido, sabido e acontecido comigo também a manifestação de Deus. Você não precisa ver o Deus para você entender que Ele existe, assim como você não precisa ver o ar nós não vemos, nós respiramos o ar, não vemos o ar. Assim também Deus. Eu tenho visto durante todo esse tempo Deus responder orações de forma de poder assim maravilhosas. Há um texto que diz assim, esse texto é uma cena que acontece no céu. E a João é permitido ver. E ele viu esta cena e ele escreve para nós. E ele diz assim: depois vi um cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Jesus, o cordeiro. E ele se aproximou e recebeu da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus. Ao recebê-lo, o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que eram as orações dos seus santos. Uma linguagem figurativa, a oração dos seus santos. E diz o texto que Deus, depois de ter essas taças, o cordeiro, devolve para a terra, vira essa taça sobre a terra,
E essa taça vem em forma do poder de Deus respondendo às orações, os pedidos dos seus santos. É assim que Deus faz. Nesta hora, neste exato momento, sobre muitas vidas, Deus está respondendo, Deus já está derramando o seu poder através de respostas de orações que foram feitas a Ele. Jesus disse assim: aonde estiver um ou dois, ou três, ou quatro, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Com certeza, Deus está aqui em nosso meio nessa noite. Não tenho dúvidas sobre isso. E Ele está disposto, pronto, a responder às nossas orações. Com certeza, neste auditório deve ter pessoas que estão precisando de uma resposta. Senhor, eu quero resposta para a minha saúde. Senhor Deus, eu quero resposta para aquela minha dúvida, Senhor. Senhor Deus, eu quero resposta para aquele pedido que eu tenho feito para o meu filho. Ele precisa voltar para Ti, Senhor Deus, precisa voltar para o lar. Senhor Deus, eu preciso de resposta para a minha família, Senhor Deus. Dá uma resposta. E Deus contempla a nossa fé nele. Se você tem algo que você gostaria de colocar diante do Senhor nesta hora, eu gostaria de orar por você. O Senhor conhece teu coração, o Senhor conhece tua vida, o Senhor conhece teu amanhã, o Senhor conhece o teu daqui a 3 meses, né? E se você quer colocar diante do Senhor a sua vida, seus planos, sua dificuldade, seu temor, né? Coloque diante dele. Basta você ficar de pé, nós vamos orar por você. Não precisa dizer nada, porque Deus está lendo seu coração nesse momento. Eu quero orar, quero pedir por você, que está ficando de pé, com fé em Deus, né? Com fé no Cordeiro, que Ele atende o que está no coração de cada um de vocês. Senhor, bondoso Deus, querido Pai, Deus de amor, Deus de poder, o Deus presente, o Deus onisciente e o Deus todo-poderoso. Senhor, nós sabemos que Tu conheces o coração e a vida de cada pessoa que está de pé neste momento. E nós declaramos, Senhor Deus, a nossa fé única e exclusivamente a Tua pessoa, Senhor Deus. Nós confiamos que Tu tens todo o poder, toda a autoridade para debelar qualquer dificuldade, qualquer circunstância, qualquer infortúnio, Senhor Deus, qualquer provação, qualquer tentação em nossas vidas. Pai querido, quero colocar essas pessoas diante de Ti, Senhor, para que Tu possa contemplar o desejo do coração de cada uma delas, da necessidade de cada uma delas. Senhor Deus, como tens feito até aqui, continue respondendo, continue agindo, Senhor Deus, para que Teu nome, apenas o Teu nome seja engrandecido. Nós não queremos dar glória a homens, a pessoas, Senhor Deus, mas só a Ti, Senhor. E por isso nós colocamos essas pessoas para que a Tua bênção venha do céu sobre elas, Senhor Deus. E as sare, cure, Senhor Deus. Dê rumo, Senhor Deus. Altere circunstâncias e a vida de pessoas, Senhor Deus. Pai querido, que nós possamos ainda estar muito brevemente Te louvando pela resposta que Tu hás de nos dar, Senhor. Nós oramos a Ti em nome do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor. É em nome dEle que te pedimos. Amém, amém. Pode sentar-se, por favor. As crianças, os juniores ficam hoje aqui, as crianças podem então se dirigir para o culto infantil, com calma. Ok. Vamos aproveitar esse momento ainda, enquanto as crianças estão saindo. Nós vamos dedicar ao Senhor aquelas pessoas que vieram preparadas, os seus dízimos, suas ofertas, para que o ministério dele continue aqui nessa terra.
Este mês de junho, nós temos sido abençoados com a palavra dos homens. As mulheres têm pregado pela manhã e os homens à noite, né? E nós temos realmente pessoas valorosas aqui entre nós, têm trazido mensagem do Senhor. Isso é muito bom, a gente ouvir esses homens que estudam a palavra de Deus e trazem o recado de Deus para as nossas vidas, né? Já pregou o Rodrigo, já pregou, no primeiro domingo não estava aqui, quem foi? Júlio, sim, o Júlio estava. Isso, Júlio sim. Me lembra a mensagem ainda. Ok. Nós estamos pregando esse mês todo sobre Jesus. Hoje é o Lucas Neusser, né? O Lucas Neusser é um homem que já se naturalizou brasileiro ou não? Já? Então que bom. Pensei que ainda era alemão ainda, né? Mas o pai dele é pastor também, é um homem que nós temos aprendido a respeitar e a amar, né? Ele, a sua esposa e os 2 filhos. E o Lucas traz sempre uma palavra que vem do coração de Deus para nós. Que Deus, Lucas, possa te abençoar mais uma vez hoje à noite. Amém. Irmãos, sempre é uma alegria, mas também uma responsabilidade de trazer a palavra, porque falar a palavra de Deus requer que a gente tenha realmente estudado e que se coloque completamente nas mãos de Deus para que Deus possa falar alguma coisa para os irmãos. É muito mais difícil do que dar uma palestra sobre um assunto qualquer. E a nossa série de mensagens é sobre Jesus e o seu poder. E hoje à noite, o poder que traz bênçãos e paz. Pode passar, Gessé. Irmãos, muitos de vocês devem ter visto esta imagem deste cidadão nesta semana. Alguém viu? Alguém sabe quem é este cidadão? Né? Este homem foi preso em Porto Alegre pela 40ª vez. E eu, quando vi essa foto, saiu na 0 Hora, no site da 0 Hora, eu olhei bem para os olhos dele. Se vocês olharem bem para os olhos deste homem, olhem bem para os olhos deste homem. Parece que ele está pedindo socorro, ele está olhando bem para a câmera, é um olhar desesperado. E eu comecei a pensar, o que leva uma pessoa e diz que até recebe Bolsa Família, o que leva uma pessoa a ficar nas ruas, traficando, roubando, assaltando, e aí quando ele é preso, ele não resiste, ele está com esse olhar assim, de socorro mesmo. E nós vamos falar sobre o poder de Jesus hoje à noite, e eu pergunto a vocês, Jesus tem poder de transformar este homem? Amém? Jesus tem poder de transformar este homem. Mas o que precisa acontecer para que o poder de Jesus alcance este homem? Ele tem que querer, claro, mas uma coisa muito importante, alguém precisa falar para ele e ele precisa ouvir a palavra. Isso que tem que acontecer na vida desse homem. A decisão cabe a ele, mas ele precisa ouvir a palavra. E antes de então nós falarmos do poder de Jesus, da palavra de Jesus, vamos olhar rapidamente quem é Jesus afinal. Quem é esse Jesus que a gente prega? Então vamos pegar lá, na palavra de Deus, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 5. E lá diz assim: no princípio era o verbo, algumas versões dizem a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez sem que o verbo estivesse presente. A vida estava nele. Atenção, no verbo estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa passagem no início do Evangelho de João, João fala de Jesus
e diz que Jesus é a palavra, é o verbo. E se nós lemos essa palavra bem no início do Evangelho, é impossível para alguém que conhece a Bíblia não se lembrar lá do início, porque a Bíblia também começa falando no princípio. Pode passar? Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, muitas vezes a gente lê estes primeiros versículos da Bíblia e pensa que talvez Deus, com essas palavras, tivesse criado o sol, tivesse criado a luz nossa, as lâmpadas. Mas olhando um pouco mais, tem umas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, Deus fala. Deus usa o quê? O verbo, para que haja luz. É bem como diz João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O verbo. Dele quem? Jesus. Então Deus verbaliza, Deus fala e a luz aparece. E ao mesmo tempo que a luz aparece, tem uma falha no retorno aqui, eu acho. Ao mesmo tempo que a luz aparece, a luz é visível, mas que não é o sol, porque o sol, se vocês lerem com atenção, Gênesis, o sol foi criado apenas no 4º dia, não no primeiro dia, isso é muito importante também, mas me ocorreu que a primeira coisa que Deus fez foi criar o plano de salvação, foi determinar para Jesus, você vai ser o Salvador. Antes de tudo, Deus disse, haja luz, haja o quê? Haja o plano, haja a salvação. E depois que ele começou a criar as coisas. Muito interessante, não acha, irmãos? Seguindo adiante, 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 20, diz assim, que é uma prova, de que eu não estou inventando nada, diz assim, o Pedro escreve, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, foi, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus, o plano de Deus para com nós foi concebido no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então, quando Deus diz haja luz, Ele não cria os planetas, Ele não cria o universo, Ele não cria a terra, muito menos nós, porque Ele foi criado bem depois. Deus diz, eu vou fazer um plano, eu tenho um plano, e em primeiro lugar, a salvação. Depois, criou todos nós. Então, esse é o Jesus, o verbo, pelo qual as coisas foram feitas, pelo qual nós somos salvos, é o verbo, é o plano de Deus, é Jesus o Cordeiro. Pode passar, Jessé? Veja só o que diz em Isaías 43, 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Ou algumas versões dizem, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, quando Deus fala, haja luz, Ele manifesta a sua presença junto com Jesus, que é o verbo, antes que houvesse dia, porque logo em seguida, eu não botei aqui o texto, mas diz, houve noite, houve dia, houve noite, o primeiro dia, em Gênesis, na criação. Então, antes que houvesse o primeiro dia, Deus era. Vamos adiante, pode passar, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim,
De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus, então, esteve aqui na terra entre nós, Ele declarou, Ele mostrou claramente que era Ele, aquela luz. Ele era a luz que traz vida. Salmo 36, versículo 9, antes ainda de Jesus estar aqui, o salmista diz, influenciado pelo Espírito Santo: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Isso não é maravilhoso, irmãos? Nós somos tão importantes para Deus que antes ainda de Deus criar o céu, a terra, de criar nós, o plano de salvação estava pronto. Não foi um plano emergencial, não foi um improviso de Deus de nos salvar, não foi nós que provocamos, através dos nossos pecados, esse plano de salvação. Deus sabia, como Ele é onisciente, como Deus sabe tudo de antemão, Ele sabia que Ele precisava ter um plano, porque o homem não poderia ficar sem pecar. O homem precisava desse plano. Então Deus, Ele não ia criar o mundo, Ele não ia fazer essas maravilhas que a gente enxerga sem ter um plano. Ninguém constrói um navio hoje em dia sem ter os barquinhos salvadores, caso o navio afunde. Deus é perfeito, então Ele primeiro pensou na segurança. Qual é o plano? Eu preciso de um plano. Deus fala, né, nós façamos o homem. Ele cria o plano da salvação ainda antes de nós. E aí muito, muito interessante, você pode seguir adiante, Gessé. João, seguindo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é chamado de primogênito, de unigênito, o primeiro, é antes de tudo, o plano. E Ele então, no plano maravilhoso do Pai, se torna carne. O verbo que sai da boca de Deus, Ele se torna carne, como nós. Era esse o plano de Deus. E embora sofrendo as mesmas aflições que nós, as mesmas dores, as mesmas tentações, Ele continua sendo o verbo. João capítulo 12, 44 e 48, Jesus falando. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como o quê? Como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça no quê? Nas trevas, né? Luz, haja luz. Se alguém ouvir as minhas palavras, se alguém ouvir o verbo, Ele, as palavras dele, e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe o quê? As minhas palavras, não tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, Jesus dá uma importância muito importante à palavra dele, porque Ele é a palavra. Através dele as coisas apareceram. Meus irmãos, Ele nos convida a guardar suas palavras e receber as suas palavras. Por quê? Eu falei que nós vamos falar sobre o poder de Deus, sobre o poder que traz bênçãos, que traz paz. E primeiro nós precisamos entender quem é esse Jesus. Jesus é a palavra é o poder do Senhor. Se você está aqui hoje à noite, quer experimentar esse poder, crê no poder de Jesus, temos então alguns exemplos muito interessantes na palavra. Eu vou citar 4, 5 exemplos do verbo em ação. Eu chamei isso de verbo em ação, Jesus em ação. E o primeiro exemplo é nas bodas de Caná. Obedecer ao verbo traz bênçãos. Nós conhecemos muito bem essa história. É a primeira vez que Jesus fica em evidência. E Ele está num casamento, e naquele casamento de repente acaba o vinho. Acabou a alegria, acabou a bênção. E aí
Lá pelas tantas, ele tem uma conversa com a mãe dele, que também estava no casamento, porque provavelmente eram parentes deles, e a mãe dele, Maria, em João, capítulo 2, versículo 5, ela se dirige às pessoas que serviram no casamento e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Muito interessante. Fazei tudo o que ele verbalizar. Falei tudo que a palavra falar. É muito engraçado, muito interessante. A Maria parece que sabia quem era Jesus e sabia como Jesus agiria. Ele não disse assim: deixa ele botar um pozinho, ou deixa ele fazer um ritual. Não, ele falou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E daí Jesus dá 2 ordens. Ele diz assim, que era para encher aquelas talhas, existiam, parecido com o que está aí no projetado, de cerâmica, umas talhas que eram enchidas de água para a purificação. As pessoas chegavam e se lavavam os pés, se lavavam as mãos. E curioso, isso estava vazio. Portanto, essa água já tinha sido usada. Aquelas talhas já tinham sido usadas porque as pessoas já tinham chegado no casamento. Jesus disse assim, encham essas talhas de novo. E os encarregados da festa obedecem. Eles não discutem. Eles não dizem: mas para que isso? Todo mundo já se lavou, todo mundo já lavou os pés, lavou as mãos, lavou, sei lá, o rosto. A festa já está andando, por que nós vamos encher isso aí de novo? Eles obedecem. Em seguida ele dá a segunda ordem: agora vocês tiram desta água e levem para o mestre Sala. E mais uma vez eles não discutiram. Eles simplesmente obedeceram, porque Maria tinha dito: o que ele falar, façam. E eles pegam aquela água e levam para o mestre Sala, e nesse meio, essa água se transforma em vinho, se transforma em bênção. Né? Eles poderiam ter pensado: essa água, esse negócio era para se lavar, as pessoas se lavaram, e agora nós vamos levar essa água lá para dentro da festa? Que história é essa? Mas eles obedeceram, e obedecendo ao verbo, eles foram abençoados, porque o vinho depois era melhor do que o vinho antes. A palavra obedecida traz bênçãos, o verbo obedecido traz bênçãos. Pode passar, Jessé. Seguindo adiante, obedecer ao verbo acalma a tempestade e traz paz. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, às vezes nós estamos passando por uma tempestade. Eles passavam por uma tempestade, é verdade. Nós podemos passar por uma tempestade na nossa vida. Jesus está conosco, só que parece que ele está dormindo. Ele não se manifesta. E nós ficamos angustiados, né? Nós ficamos com medo, aflição. E essa história justamente foi escrita para nós hoje, para que nós sejamos lembrados que Ele tem poder, que a palavra de Jesus tem poder, que antes da criação do mundo o plano de salvação já existia, porque Jesus mais uma vez, Jesus fala, verbaliza, e de repente, rapaz, a tempestade passa no momento. Ele fala algumas palavras que não foram escritas, ele repreendeu, não sei de que forma, e tudo se acalmou. Em Mateus 24, 35 diz assim: o mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus, elas são muito mais poderosas do que o mundo, do que as forças da natureza. Então, o verbo, ele entra em ação. Jesus usa o verbo para acalmar uma tempestade. E mais uma vez, é o verbo obedecido que traz o resultado. Dessa vez não foram homens que obedeceram ao verbo, dessa vez foi a natureza que obedeceu ao verbo, mas o verbo foi obedecido. Vamos adiante, Jessé. Terceiro ponto:
um passo além. Crer no verbo e depois obedecer traz muitas bênçãos. Há situações na nossa vida onde de repente nós estamos nos matando, estamos cansados, nada parece dar certo. É como naquele casamento de Caná. De repente acabou a bênção, de repente acabou a alegria, sumiram as bênçãos, é só fadiga e trabalho. Vejamos aqui esse exemplo em Lucas capítulo 5, versos 4 e 6, que está projetado. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas só a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. O Pedro, ele creu no verbo. Algo que ele já tinha tentado antes pelas próprias forças e que ele achava que não podia dar certo, mas quando Jesus fala para ele, lança as redes, ele diz: sim, sob a tua palavra eu vou obedecer, porque é tu que está falando, porque é a tua palavra. Então é o mesmo script que a gente já viu antes. O verbo entra em ação, a palavra é obedecida e torna-se uma bênção. Então tem uma lógica no agir de Deus. Deus usa sempre o verbo para manifestar o seu poder. Ele quer que nós criamos no verbo, que é Jesus. Jesus não faz milagres só por fazer. O alvo dele é nosso relacionamento com ele. Em Mateus 24, 35, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se nós somos ovelhas, nós conhecemos a voz do pastor e nós seguimos essa voz. Então Deus quer ter uma conexão conosco através do verbo, através da palavra dele. Seguir o bom pastor, estar atento à sua voz. Jesus fala e nós cremos na sua palavra. A voz do bom pastor tem um incrível poder. É tão poderosa que agora temos um último exemplo, pode passar, Jessé. O poder de Jesus, o verbo que transcende a vida e a morte. João capítulo 11, 38 a 44. Diz assim: Jesus, só para introduzir, Jesus tinha chegado à casa onde morava Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro tinha falecido e já estava 4 dias morto. E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, Jesus não é um mágico, não é um ilusionista. Ele não faz um ritual, ele não faz uma gritaria, ele não faz uma liturgia, ele não precisa de bulas, de receitas químicas, ciências, máquinas ou qualquer tipo de artifício. Jesus é o verbo. Ele simplesmente diz: Lázaro, vem para fora. É simples e direto, Jesus. É como aquele que nós já vimos numa outra passagem na Bíblia, disse para o paralítico, né? Levanta-te e anda. Pronto. Simples. A ordem dele é simples e não conhece os limites da vida e da morte. A ordem de Jesus apenas precisa ser obedecida. No caso aqui, até um morto obedeceu.
Simples ordem. Lázaro, vem para fora. Então, seguindo adiante, José, pode passar? Aí. A compreensão do verbo, a fé vem pelo ouvir. Tem um personagem, esse é o último exemplo que vou dar nesta noite, tem um personagem na Bíblia que esse sim entendeu quem era o verbo. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meus irmãos, esse centurião entendeu quem era o verbo. Ele sabia que Jesus precisava falar apenas uma palavra e que o servo dele fosse curado. Então essa é a essência dessa mensagem de hoje à noite, que quero que vocês entendam, meus irmãos. Quem é Jesus? O poder da sua palavra. O verbo que manifesta seu poder através da fala, através da sua palavra. É através deste mesmo verbo que podemos ter fé. Porque está escrito, pode passar, Jessé? Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou, outras versões dizem que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a Bíblia ela é muito clara, ela não deixa dúvidas. Nós temos que ouvir o verbo. Né? Na nova versão internacional, não sei se está projetado aqui, na nova versão internacional diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É muito profunda essa verdade. Deus, Ele quer que nós ouvimos Ele. Ele quer se fazer ouvir. Por isso que eu falei no início, aquele que foi preso 40 vezes, alguém precisa falar para ele. E ele precisa ouvir. Jesus, que é Deus, Ele quer que nós escutamos a sua voz. Ele é o bom pastor. Se nós nos tornarmos ovelhas dele, nós vamos ouvi-lo e nós vamos obedecê-lo. Escutando, podemos crer. Crendo, obedecer. E obedecendo, é manifestado o poder de Deus em nossas vidas. Se estamos em pecado, a palavra pode nos trazer medo e receio. Tem uma passagem muito interessante que eu não queria deixar de compartilhar com os irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, me chamou muita atenção. Algumas versões são um pouquinho diferentes, mas na versão revista atualizada diz assim: Adão e Eva tinham acabado de pecar, o primeiro pecado. E aí diz assim: quando ouviram a voz de Deus, Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, meus irmãos, se nós estamos em pecado, talvez a palavra pode nos trazer medo, pode trazer uma reação de nós querermos nos esconder da palavra de Deus, de não queremos ouvir a palavra de Deus, de taparmos nossos ouvidos. Mas Deus, Ele vai ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro de Adão e Eva. Deus é onisciente, Ele não precisava sair caminhando procurando por Adão e Eva, Ele sabia onde eles estavam. Mas Deus mais uma vez usa o verbo, e Ele fala: onde estás? E Adão e Eva se esconderam e Deus chamando: Adão,
onde estás? Ele hoje nos chama também, onde nós estamos? Ele quer falar para nós, Ele quer entrar em contato conosco, mas nós precisamos responder. Jesus é o verbo, aquele mesmo verbo que falou, haja luz. Deus usou o verbo para trazer a luz ao mundo. É o mesmo verbo que agora clama, onde estás? Deus está nos chamando. Em Hebreus capítulo 3, 7 a 8, que também está projetado ali, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então Deus nos chama hoje, Ele quer que nós respondemos hoje a Ele. Eu pergunto a vocês, irmãos, Deus está chamando você e eu, e nós estamos ouvindo a voz de Deus? A voz de Deus, o verbo, ele tem um imenso poder. Isaías capítulo 43, versículo 1, eu quero deixar isso como penúltima palavra, está projetado aí. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Jesus nos chama. E uma última palavra, irmãos, que não está projetada, porque me lembrei dela ainda aqui dentro, já com o culto em andamento. Por incrível que pareça, Deus, nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus chama Adão, onde tu está? Vem, Adão, venha que eu estou te chamando, eu preciso ver-te, eu quero salvar-te, eu já fiz esse plano antes de você ser criado. E aí no fim, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A Bíblia era ser completa, irmãos. A Bíblia de Deus, a Bíblia é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, que Deus chama do início ao fim. Ele chama eu e você nesta noite, irmãos. E nós vimos que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus acalma a tempestade. A palavra de Deus pode devolver a bênção que você perdeu, né? A palavra de Deus ressuscita, mas a palavra de Deus, ela também, ela traz remissão de pecados. Meus irmãos, fica essa palavra com vocês. Eu repasso a palavra ao pastor Roosevelt para fazer uma oração, encerrar nosso culto hoje à noite. E que Deus abençoe vocês e que faça essa palavra trazer frutos no coração. A palavra que foi lida, esses montes de versículos, elas não são minhas palavras. Elas são a palavra. Amém, irmãos? Ainda dando continuidade para nós encerrarmos esse culto, eu queria te convidar mais uma vez para a gente se colocar em pé. Quando ontem eu li o esboço da palavra do Lucas e falava sobre o verbo, sobre o poder de Deus e a soberania dele, da qual devemos depender, eu escolhi essa música e acho que ela retrata muito bem o maravilhoso plano que se completa, que Deus fez para nós. Vamos interpretá-la. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Boa semana, Deus abençoe. Vamos com a paz do Senhor.